Fala galera, chega mais, né? O Vasco acaba de vencer o Cruzeiro aí, no Vasco embalado aí, empatou com o Flamengo aí na rodada passada, agora vence o Cruzeiro. O Vasco vem numa sequência aí de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, vem crescendo aí na tabela. Vamos acompanhar aí a entrevista do Fernando Diniz aí e a entrevista dos jogadores aí na saída de campo aí. Falar com você. Cara, eu acredito que sim. Desde que eu cheguei no Vasco, o clube, o staff, as comissões técnicas que por aqui passaram, o Pedrinho, todo mundo que faz parte do Vasco da Gama me deu muita confiança. Então, desde então, eu acredito que eu venho numa crescente. Esse ano é um ano muito especial para mim, um ano de muitas alegrias, dentro e fora de campo. Então, eu creio que sim, é o meu melhor momento. Vou falar uma coisa para você, hein? No Brasil, na lateral direita, melhor que você é difícil encontrar, hein, Paulinho? Como é que tá essa questão de sonho com seleção? Porque a torcida cantou aí também para você. Ah, é um sonho. Desde que começaram a me perguntar sobre isso, eu sempre falei que é um sonho. Eu sei que tem concorrências na posição de grandes jogadores, de grandes atletas, mas eu continuo com o meu sonho guardado aqui. Fui feliz de estar na pré-lista na última convocação. O sonho permanece, é claro que é fruto do trabalho que vem sendo feito aqui, então eu vou continuar trabalhando firme para que, se a oportunidade aparecer de vestir a camisa da seleção, eu vou estar realizando um grande sonho de infância e vou procurar estar preparado para isso. Fala para mim daquela fatiada no primeiro gol e, é claro, do seu gol que você virou artilheiro, né, rapaz? Às vezes a canhotinha ela funciona, né? Assistência, gol. Cara, é coisa que a gente treina, que a gente trabalha. Essa bola cruzada em direção ao gol é sempre uma bola perigosa. O Ryan foi feliz também de cabecear. Depois do lance do gol também fui feliz de interceptar o passe e finalizar. A honra e glória de Deus é sempre para Ele. Jesus Cristo vive e sempre viverá. A honra e glória é sempre dele, nada para mim. E a gente segue. Em que momento o time tá, hein? O Diniz é fera mesmo? O Diniz é um cara que tem passado muita confiança, é um cara que cobra bastante. Dá pra ver na beira do campo, ele sempre cobrando, sempre estimulando. Mas é um cara que tem buscado melhorar o atleta no seu individual e juntamente com isso o coletivo também. Então é um cara que tem passado muita confiança. Os resultados não vinham acontecendo, porém agora eles estão vindo, então a gente é muito feliz. Todos os atletas, toda a comissão técnica, todo mundo que faz parte do Vasco está muito feliz com o momento. E a gente segue para manter esse bom momento o máximo de tempo que puder e a gente conseguir conquistar grandes coisas. Valeu, Paulinho. Vai lá que o torcedor tá te chamando, ó, para comemorar com você e gritar e pular, porque hoje o torcedor vascaíno tá muito feliz, viu, Rô? Com essa grande vitória em Morientes, grande trabalho do Morientes também do Pozella, com a Fernanda Arantes, 2-0 Vasco da Gama contra o Cruzeiro. E agora a gente vai aqui, começamos já o nosso pós-jogo, já tá no pós-jogo, né? Com os melhores momentos da vitória do Vasco, na análise de Rafael Oliveira. E foi uma grande vitória mesmo, né? Foi uma vitória, uma semana muito importante para o Vasco. A forma como consegue esses 6 pontos, controlar as situações, a falha do Matheus Henrique, né? Tinha acabado. Gini Bastos hoje aqui. Hoje eu acho que, comparando com outros jogos, tem VAR, tem reclamação, amarelo, vermelho. Teve alguns amarelos aí na segunda etapa, mas muito suave para você hoje, viu, Nadine? Fazia tempo que não tínhamos uma arbitragem mais segura, né? O Rodrigo José Pereira, de fato, foi bem na partida de hoje. Os jogadores também colaboraram, né? Um jogo intenso, um jogo disputado, mas foi um jogo limpo, com 26 faltas, 13 para cada lado, 3 cartões amarelos, todos eles foram aplicados corretamente. É muito bom quando num jogo o árbitro decide no campo e não precisa ficar jogando a responsabilidade para o árbitro de vídeo, que hoje não precisou ser acionado em nenhum momento. Aí, para você que no Amazon Prime, destaque para os números finais do jogo, então, na vitória do Vasco da Gama, 2-0 contra o Cruzeiro. Mais um jogo ao vivo exclusivo aqui no Amazon Prime, quarta-feira. O momento do Coutinho está melhor do que da seleção brasileira, essa fase, né? Ele estava no Aston Villa, aí ele fez 5 gols, jogou 19 jogos. Agora no Vasco ele está vivendo a melhor fase dele, Morientes? O Vasco tá bem, né, Fernando? Assim, é a primeira vez no Campeonato Brasileiro que o Vasco vence 2 seguidas. Alcança uma... Que marca que é essa, né, Pozella? Até para o Pozelinha entrar na roda. E o que 7 vem agora? jogos sem saber o que é perder.
E o Vasco que da vem Gama agora? que contrasta o que está acontecendo com o Cruzeiro. Que vem agora um Palmeiras. Simplesmente. Só isso. Está embalado, empolgado. E como diz o torcedor, eu vi ali o torcedor, né, Fernando? A gente fica bem próximo aqui, o pessoal, que vem o Palmeiras, que vem então. Tá confiante, É é isso, isso. a confiança Confiança é tá em tudo. alta. Rayan tá confiante, fez gol. PH já vai, falou de seleção também. Olha só, agora, que boca que foi aquela? Matheus entrou e o que aconteceu? Falhou e saiu o gol do Vasco, mas a culpa não é minha, não vem jogar isso pra Elogiou cima de mim, não. A boca, se for, é do Rômulo, tá? Eu só dei a informação. Tá certo. E esse Cruzeiro, como se reerguer agora depois de uma vitória, uma sequência que vinha tão bem? É isso, vinha muito bem. Eram 7 jogos de invencibilidade, 6 vitórias seguidas, 4 vitórias seguidas no Brasileirão, né? Mas os últimos 2 jogos o Cruzeiro saiu atrás e virou. Bahia e Verdade. Red Bull Bragantino. E hoje, no time que canta, o Vasco, que é o time da virada, fez 1-0, o Cruzeiro saiu atrás de novo e fez o segundo e matou o jogo. Então o Cruzeiro, sinal de alerta, né? Tem esse poder ali de virada também escondido que não apareceu hoje. É isso, foram só 2 viradas no Brasileirão do Cruzeiro. É preciso manter a atenção e ter a defesa forte, como é característica desse time, e ter um desafio grande no meio da semana, que é só o Flamengo. Se o Vasco tem o Palmeiras, o Cruzeiro tem o Flamengo. Acompanhei agora a coletiva de Fernando Diniz. Jonatas Santos, canal BTV Esportes, parabéns pela vitória hoje, sem levar gols. Eu queria a sua análise desse jogo, até falando sobre a transição ofensiva do Cruzeiro, que é bem venenosa. Normalmente, com veneno, a gente usa o antídoto. Qual foi o seu antídoto para parar a pressão do Cruzeiro, a transição rápida, e conseguir um resultado positivo? Obrigado. Primeiramente, boa noite. O nosso time também tem transição ofensiva boa, né? Mas no fundo era saber que eles têm a transição. Eles têm 12 gols no campeonato de transição ofensiva e 12 de bola parada. É o time que tem, talvez, muito provavelmente, o time que tem mais gols de bola parada e mais gols em transição. Então a gente sabia, a primeira coisa é saber perder a bola e saber, em alguns momentos, parar o jogo e, quando não consegue parar, deixar o jogo mais lento. E quando não nenhuma nem outra coisa, a gente conseguir proteger a profundidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas, desses 3 itens, a gente conseguiu eliminar as chances do Cruzeiro de atacar a profundidade e de fazer a transição muito rápida. Eu acho que, essa pergunta ainda não veio, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que a gente vai fazer dentro do campo. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Parabéns pela vitória. É falar sobre o setor defensivo. 2 jogadores que vêm se destacando. Carlos Cuesta, 26 anos, e Robert Renan, 21 anos, sabendo que esses jogadores, né, seleção da Colômbia, o Robert já andou na seleção de base. A leitura de jogo desses 2 jogadores, queria que você falasse sobre isso, porque realmente hoje eu vi um jogador, já venho vendo esses jogadores já, sabe, no padrão alto. E sobre o Verratti. O Verratti hoje saiu, ele jogou taticamente, isso eu queria que você falasse sobre a posição, sobre o jogo tático dele hoje, que foi muito importante, e a torcida apoiando o Verratti na saída do jogo. Obrigado, professor. Eu vou começar pelo final. Eu acho que o Verratti é o nosso capitão, nosso artilheiro, e tem uma conexão muito sólida com a torcida. Ele foi muito importante aqui desde quando ele chegou e continua sendo. E aí eu entro no jogo de hoje. Ele é sempre muito importante. Às vezes o reconhecimento, quando o resultado não vem, a gente quer arrumar um culpado, às vezes acha o culpado errado. Mas o Verratti é um jogador muito importante na parte tática, para mim, desde que eu cheguei aqui. Ele cumpre as funções sem a bola com muita precisão, não tem preguiça para fazer, tem saúde para fazer, embora dos seus 30 e alto anos. E ele, de fato, foi muito importante hoje. Muito importante na disputa da bola longa, foi disputa na marcação, na recomposição do time, estava sempre disposto a ajudar em todos os instantes. Ele foi muito importante. A outra pergunta que é... Então, com esse daí o Robert, eu acho que isso vale a pena a gente aproveitar a outra pergunta para dar uma retomada, que existia uma pressa muito louca aí por contratação na janela.
quando a gente faz de uma maneira muito apressada, ainda mais sem dinheiro, sem chance de erro, quase nenhuma, a gente acaba errando. E a gente fez as contratações muito mais para o fim da janela que para o começo. Porque eu sempre vim aqui, era questionado, contratação, e não é fácil contratar bons jogadores. No fundo, o Vasco e a torcida quer bons jogadores. Eu acho que a gente foi um esforço contínuo, de muita gente trabalhando. O Felipe, eu, o pessoal de análise, o Admar, foi um monte de fatores que fez com que a gente chegasse a esses jogadores. E muito esforço pessoal, de ligar de novo, insistir, o Admar viajar, o Felipe se reunir com o pessoal da análise o tempo todo, e foi muito importante. Então, assim, esse trabalho conjunto, e sempre com aquele receio de errar na contratação, porque a gente tem que ter para a gente se proteger, para a gente poder errar menos. A gente acabou acertando, não só nesses dois, mas a gente fez uma janela muito boa, com poucas contratações, mas muito assertivas. O Andrés foi uma contratação muito boa, todo mundo tem contribuído. O Matheus França está entrando em condição, que é um jogador muito talentoso. O Thiago Mendes está agora se recuperando da lesão, um jogador que tem um histórico muito importante também no futebol. E a gente espera que ele fique em forma o mais rápido possível. Então, eu acho que as contratações, elas foram muito bem feitas e com muito cuidado e um trabalho conjunto de muita gente. Diniz, o Rodrigo Caetano, com outras pessoas da comissão técnica, eles estiveram aqui vendo o jogo do Cruzeiro e do Vasco. Se pedisse para o Fernando Diniz indicar alguém do Vasco, alguns jogadores do Vasco, você diria, presta atenção em quem? Para mim é difícil responder essa pergunta, mas eu acho que eles estão monitorando certamente alguns jogadores. Eu acho que o Vasco tem jogado no Campeonato Brasileiro, os últimos jogos a gente tem pontuado bem, mas jogado bem a gente tem jogado praticamente todos os jogos desde que eu cheguei aqui. E tem muitos jogadores evoluindo e a gente certamente tem alguns jogadores no radar da seleção brasileira, porque é muito nítido que os jogadores aprendendo a jogar jogos mais competitivos, jogos grandes e jogar bem, e jogadores têm sido decisivos, tanto na parte da frente e hoje na parte de trás também. Robert Renan, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos. Talvez seja um dos maiores zagueiros construtores com mais qualidade no mundo, né, no Brasil. Eu desconheço um jogador canhoto com a idade dele que constrói como ele constrói no mundo inteiro, em qualquer liga. E um jogador que você vê que veio aí no Inter por conta, super jovem, por conta de uma falha, num pênalti, saiu daqui e nem queria voltar. Foi um dos jogadores que teve uma assistência muito grande para ele perceber que o melhor para ele era voltar para o Vasco. Ele ainda, além de tudo, é vascaíno e está reconstruindo uma carreira, e eu tenho muita convicção que o Robert Renan é um jogador que, se não for agora, daqui a pouco ele vai retornar à seleção, porque ele já foi um jogador de seleção, ele tem 21 anos só. Então, um jogador com 21 anos que subiu com 17 anos no Corinthians, que é muito difícil. Você lançar jogador de trás, na zaga, mas é infinitamente mais difícil que lançar atacante. Então, esse jogador é um jogador especial, para ficar só nele. Tá? Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaíno e Ave Mais. Você costuma falar que só indicam os erros quando o Vasco tenta sair jogando e não dá certo. Hoje o Vasco trocou 13 passes antes de fazer o primeiro gol, trabalhando a bola desde a defesa. E me chamou muita atenção a participação do Puma no gol, em que ele, pelo lado esquerdo, com a perna direita, ele fez a inversão do jogo. Você fazia muito isso no Fluminense, em times que você costuma passar. Inverter rápido, né? Um lado muito povoado, você inverte muito rápido para poder achar espaço, como saiu o gol hoje. Queria que você falasse um pouquinho da importância do Puma nesse tipo de jogada especificamente, e quando o Piton retornar, a tendência, por ser o jogador da posição canhoto, que ele volte gradativamente, mas assuma, ou o Puma, mesmo com o Piton, tem chance de ser mantido como titular? Obrigado. A tendência é eu colocar os melhores jogadores para jogar. Não tem, eu vou fazer isso sempre na minha carreira inteira. Quando não der para colocar os melhores, é porque não deu mesmo. Eu não sou cara preso só à posição. Se eu tenho 4 meias que estão brilhando e os atacantes não estão bem, vão jogar 4 meias. O São Paulo, por exemplo, é um time que jogava praticamente 4 meias no ataque durante muito tempo. Eu não tenho essa coisa essa fixação só por causa da posição.
Então, assim, eu vou procurar, quando todo mundo voltar e todo mundo estiver bem, vão jogar os melhores, vão entrar aqueles que eu considerar os melhores. Às vezes não encaixa, às vezes, de fato, você não consegue colocar aqueles que estão melhores, porque tem jogadores que ficam em posições sobrepostas e você não consegue encaixar, que está todo mundo bem. Mas sempre que eu puder, eu vou colocar os melhores para jogar. Não, eu acho que não foi só o Puma. O Puma fez a inversão, porque o Puma bate muito bem na bola. E tem uma inversão facilitada, que ele tira para o pé direito e essa diagonal longa ela se oferece para ele. Mas o Robert Renan fez pelo menos 3 inversões também, que é um jogador que tem essa característica da bola longa. A gente tem mais essa bola longa hoje do lado de cá do que do lado de lá. O Paulo Henrique não é um jogador de fazer muita inversão longa, é um jogador mais de condução. E o Cuesta também é um jogador mais de condução. Mas o Hugo Moura faz boas inversões também, constantemente. O Coutinho faz, o Barros tem feito. Então o time tem bastante jogador que bate bem na bola e a gente pode usar desse artifício. Olá, Diniz, boa noite, parabéns pela vitória. Danilo do Expresso 1923. Sobre a forma de jogar do Vasco. O Vasco conseguiu descer alguns momentos a linha de marcação e soube sofrer ao termo do Boleiro. E a torcida, como você disse, teve essa sinergia de jogar junto e de impulsionar contra um Cruzeiro muito difícil de enfrentar e com o Matheus Pereira muito inspirado, conseguindo achar passes entre zagueiros. Como é que você vê um Cruzeiro com a posse de bola, com chances, mas apesar dos 21 arremates a gol, apenas 12 na direção do gol, e o Vasco mais eficiente, que conseguiu fazer 2 gols e teve mais lances para chutar gol e conseguindo a vitória? Eu acho que não é que a gente soube sofrer. Eu acho que o Cruzeiro, quando a gente baixou, é um time que gosta de muita profundidade. Quando a gente não conseguia encaixar a marcação rápido, a gente tinha que descer mesmo, porque não é o jogo do Cruzeiro que ele se sente mais confortável, não é um jogo empurrando o adversário para trás com muita posse. É um time muito vertical. E quando a gente baixou o bloco, a gente não sofreu quase. Eu não lembro do Cruzeiro ter tido uma grande chance, nem do Léo Jardim ter feito uma grande defesa. Mas não foi chance, chutar a bola lá de longe. A chance, assim, se tiver uma... Hoje existe nas estatísticas mais apuradas a expectativa de gol. Eu não teve expectativa de gol quase para o Cruzeiro importante. No finalizaram quase dentro da área. A gente tava, quando tinha a bola na área para finalizar, a gente tinha muito mais gente do que eles. Então o time soube se defender bem, não é que soube sofrer. O time soube se defender bem. Eu achei que não sofreu no jogo. O jogo ficou assim, com perigo. O que a gente teve, que faltou um pouco para o time, ter um pouco mais de controle da posse. Eu acho que a gente podia, em determinados momentos, ter tido mais circulação da bola. A gente estava alongando a bola sem ter gente para disputar e para pegar a segunda bola. Um outro problema do time foi que a gente perdeu, no primeiro tempo, perdemos quase todas as segundas bolas. E essa perda da segunda bola que fez o Cruzeiro ter um pouco mais de volume. Mas não foi porque eles empurraram a gente para trás, a gente foi onde a gente tinha que ir. E a gente conseguiu se defender bem de um time que é muito bom, que é muito bem treinado e com jogadores que são muito talentosos, no caso do Matheus Pereira, que é o Jorge, entre outros, e um time que está com a confiança lá em cima. Então era um jogo grande, que a gente soube usar todos os recursos que a gente tinha treinado para poder aumentar a nossa chance de vencer o jogo. Parabéns, Fernando Diniz, Lineker Beyond, canal A Hora do Vasco. Você falou sobre a representatividade do Verratti numa pergunta anterior para com o torcedor vascaíno. Só que eu queria entrar num detalhe um pouco mais elaborado aqui sobre a substituição do Verratti, porque você substitui ele de uma forma um pouco mais antecipada do que o normal, né? E em um momento que o torcedor vascaíno estava pedindo a saída dele ali próximo da arquibancada, pelo menos onde eu estava. E o que o Fernando Diniz enxergou em melhorias na equipe e o que estava acontecendo dentro de campo na sua cabeça que fez com que você tomasse essa decisão? Opa, vou tirar o Verratti para o quê? E eu queria também saber sobre um detalhe, se me for atrapalhar mais uma segunda pergunta, o que aconteceu com o Hugo Moura ali, quando ele sentiu ali a posterior da coxa e depois quis voltar para o jogo naquele cantinho? O que aconteceu, em que sentido? Conversaram. Não, falei para ele voltar. Falei para ele voltar, só isso. Tanto é que ele voltou. Assim? Assim, né? Assim. Tomara que a gente continue rindo no dia que perder. A gente não cria aquela polêmica. Foi estourado, foi mal educado, porra, tá vendo? E essas coisas não mudam, porque isso é o relativismo moral, que a gente gosta de fazer o espetáculo para fora, que é contraproducente para as boas relações. Porque se aquilo é errado hoje. Então não é motivo de riso. O que é errado, não é por causa da vitória. O que é certo. E o meu jeito é esse, é o melhor jeito que eu tenho, assim com o Hugo Moura, com o Ryan.
Eu nunca levantei a minha voz com o jogador para prejudicá-lo, pelo contrário. A minha vida é uma vida de dedicação para os jogadores e para os torcedores, de dedicação plena. Então, quando eu faço algum gesto assim, os jogadores entendem que é sempre para o melhor. E ali eu não preciso me fazer de super educado para agradar uma plateia externa. Eu sou conectado com o jogador de uma maneira que me permite fazer isso, os jogadores eles acabam aceitando que sabem que é o melhor para eles. Tanto é que o Hugo voltou e continuou. Talvez se fosse um outro tipo de comissão, outro tipo de relação, sentiu um pouco posterior, sai do jogo, como acontece com uma certa frequência. Então eu tenho um limite diferente de levar o jogador, de me relacionar com o departamento médico, e isso propiciou o Hugo ter segurança e voltar para o jogo. A outra questão do Veguete, no fundo, o jogo estava ficando com muita transição. E aí, para um jogo, hoje especificamente, ficar de muita transição, a entrada tanto tirei o Veguete e tirei o Nuno junto. Porque do jeito que estava ficando o jogo, estava com a cara muito mais do André Gomes e do Davis para o jogo de hoje. Foi por isso que eu substituí naquela hora, não quis esperar muito. A gente não estava... Para a gente aproveitar melhor o Veguete, a gente tem que ter um pouco mais de posse no ataque para a gente terminar os lances e ele, que é um cara artilheiro, poder ter mais chance de fazer o gol. Isso não estava acontecendo naquele momento, eu não quis esperar mais, porque eu vi que não ia mudar muito o cenário. Então, com a entrada dos outros jogadores com outra característica, eu achei que a gente ia ter mais chance de não tomar o gol e de fazer o segundo. Opa, Diniz, boa noite. Davi Ferreira aqui do Jornal Globo, parabéns pela vitória. Queria te pedir um diagnóstico, cara, desse momento do Vasco, assim, mais de um mês agora invicto, o time está brigando com vários times do G6 e competindo e pontuando, né, Flamengo, Bahia, agora o Cruzeiro, também teve a classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil, tudo isso nesse período, né? Qual o seu diagnóstico? Você falou de confiança, uma resposta agora anterior, como é que está vendo esse trabalho, qual a importância de engrenar a sequência nesse momento final de temporada, né, que tem a Copa do Brasil no final do ano, mas também tem que terminar com uma boa campanha no Brasileiro, como é que você está vendo aí, de maneira geral? Eu acho que isso é fruto de persistência, de um bom trabalho,